Então vamos lá, que o assunto é complexo. Religião pode se discutir ou não? Zé, cada um tem sua religião e tá tudo bem. Será que tá tudo bem? Será que a gente não pode conversar sobre isso? Esse é o assunto de hoje. Eu sou o Zé e nesse vídeo a gente vai falar sobre teologia e sociedade. É uma série de vídeos que a gente tem falado sobre modernidade, relativismo, cultura, como que a gente lida um com os outros a partir da fé cristã, a partir de uma perspectiva bíblica sobre as coisas. Então, quando a gente pensa sobre religião e sobre discutir religião, talvez o que vem à cabeça é a ideia de uma opressão, de alguém querendo oprimir o outro por causa da verdade que ele acredita. E a nossa sociedade, nossa cultura, em certo sentido, corretamente, evita isso. Evita que uma pessoa possa dominar a outra a partir de um pensamento, de uma ideia, e fazer uma forma de opressão mesmo, ou usar aquela ideia, ou verdade, ou religião, ou fé, para atrapalhar a vida da outra pessoa. Isso vai contra a nossa sociedade, a nossa cultura, a maneira como a nossa política ocidental está organizada. E tem seu sentido, né? Eu tenho um amigo que é brasileiro, mora na França, e ele falou: Zé, lá na França a gente não pode, né, num parque, num lugar público, falar da religião, tentar converter as pessoas de uma forma que se fazem aqui no Brasil, por exemplo. E ele estava falando dos aspectos positivos disso, porque a França viveu, né, guerras por causa da religião e do quanto isso hoje tem sua maneira de enxergar de forma positiva. E eu concordo até certo ponto, acho que a nossa sociedade ela viveu os traumas, né, das guerras religiosas, mesmo entre cristãos, seja católicos e protestantes, brigando entre si para ver quem iria dominar a religião ali do Estado, até um ponto que o Estado chega e fala: não, o Estado não vai ser nem católico, nem protestante, nem muçulmano, ou hinduísta, budista, o que for. O Estado vai ser laico. E se um católico brigar com um protestante ou vice-versa, eu vou punir quem brigou e a guerra, e o Estado vai ser imparcial nesse sentido. Isso é ótimo, é bom porque permite, né, que nas sociedades que a gente vive hoje, né, no Brasil, as pessoas terem suas próprias religiões e poderem eh, mudar de religião, né. Foi o que aconteceu comigo. Eu não nasci, protestante, digamos assim, não nasci na fé evangélica. Eu conheci essa fé e eu pude, né, conhecer essa fé porque tinham pessoas no meu país que tinham outra fé da que meus pais tinham, enfim. E eu acho isso positivo, eu acho que isso tem o seu papel ali, tem o seu lugar. Porém, por que que a gente chegou num nível onde a religião é algo totalmente individual? Por que que, eh, a gente chega ao ponto de falar: "Não, não vamos nem discutir sobre isso"? Será que a religião não impacta nossas vidas ao ponto da gente ter que discutir algumas coisas? Eu vou falar aqui de um cara, de um antropólogo americano, que ele fez uma pesquisa entre adolescentes nos Estados Unidos. O nome dele é Christian Smith. E ele tem um livro famoso, Soul Searching, né, que é essa ideia de, né, procurar alguma coisa para satisfazer nossa alma. E nessa pesquisa ele vê, em relação a vários adolescentes e jovens ali nos Estados Unidos, querendo saber a maneira como eles lidam, né, com a vida, sendo religiosos ou não, mas principalmente no assunto da religião, né. Uma das coisas que o Smith percebeu é que aqueles adolescentes, né, americanos, e eu acho que isso se aplica muito ao nosso contexto aqui também do Brasil, não só os adolescentes, mas também adultos, eles eram plenamente individualistas.
independente da religião que eles tinham. E aí ele fala que independente se aquele jovem era muçulmano, hinduísta, budista, cristão, protestante, católico, o que for, a religião tendia, na visão desse adolescente, desse jovem, a se encaixar dentro do perfil dele, e não o contrário. E por que que essa é uma questão, né? Por que que talvez você deve estar se perguntando, mas esse não é o padrão? Talvez não deveria ser, porque qual que é a ideia? O, o jovem, o adolescente entende o seguinte: eu tenho o meu perfil, eu tenho a minha personalidade, a minha individualidade, a minha maneira de ser humano é diferente de todas as outras pessoas. Isso é um assunto que a gente até já falou um pouco quando a gente falou sobre relativismo. Mas a ideia aqui, qual que é? Quando esse adolescente lida com uma religião, lida com uma opção, talvez, de religião, ao invés dele pensar, agora eu que tenho minha individualidade, vou entrar aqui numa coletividade, vou entrar aqui numa religião, vou fazer parte, seja de uma igreja, né, seja de uma comunidade budista ou o que for, e vou uma mesquita muçulmana, mas vou me adequar a essa comunidade. Não, a maneira como esses jovens pensam e lidam com isso eu escolhi essa comunidade, essa fé, porque essa fé tem a ver comigo. Essa fé se encaixa dentro da minha perspectiva. Mas não é essa fé do jeito que ela é apresentada. É a fé do jeito que eu traduzo para mim mesmo, do jeito que eu penero para mim. Então, quando a gente vai olhar a maneira como as pessoas hoje estão lidando com a religião, é o seguinte: existe quem eu sou e existe a religião que eu estou interessado. Então, vamos dar o exemplo aqui, no meu caso. Eu tenho minha individualidade, sou brasileiro, homem, e eu tenho meus gostos e tudo mais. Eu vou para uma igreja cristã, mas eu me interesso, ouvi falar sobre Jesus e eu gosto disso. Porém, dentro dessa perspectiva, dentro dessa cultura, desse jeito de ser, eu vou olhar para aquilo e vou falar, ó, tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu não gosto. E é isso que deve ser, é assim como é. E as coisas que eu não gosto, eu não tomo para mim. Eu simplesmente deixo de lado e vivo aquilo que eu gosto, certo? É um assunto complexo, eu estou tentando aqui, né, falar num vídeo um assunto que é muito delicado, porque quando a gente pensa na religião, hoje vão surgir vários tipos, né, de opiniões e várias maneiras de enxergar como a pessoa deve ser religiosa, mesmo entre alguém que é ateu, por exemplo. E nessa pesquisa do Christian Smith tem essa situação, né? Pessoas que não se consideram talvez religiosas, mas lidam com a não religião, ou seja, o ateísmo ou o gnosticismo, de uma forma assim a pensar, eu escolhi isso porque tem a ver mais com o meu perfil, e cada um escolhe o que tem a ver com o seu perfil. É a maneira como a expressão usada pelo Christian Smith é a ideia de que é uma autonomia individual autodirecionada. Então, a ideia de que cada um tem uma autonomia voltada para si mesmo e que isso é universal, ou seja, todas as pessoas devem buscar agradar, né, a si mesmos, devem ter uma autonomia individual para escolher a cada um. A ideia de que a religião não foi escolhida pela pessoa, mas foi simplesmente aceita do jeito que a religião é algo fora do padrão, né? Então, a ideia de que cada indivíduo tem o seu jeito de ser religioso, tem a sua forma, né, de lidar com a religião e de se encaixar em cada religião, acaba criando um relativismo religioso, onde cada um é religioso segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio indivíduo,
E a religião de cada um se torna algo de fórum completamente íntimo, individual. Por quê? Porque tem a ver com aquilo que você escolheu. E você vive aquilo segundo a sua personalidade. Então, o que que isso muda? O que que isso é diferente de outras situações? A ideia, né, é que um cristão, ou um budista, ou um muçulmano, está agindo do jeito que ele está agindo, mesmo que ele fale, que é por causa da religião dele, a partir da sua própria vontade. E isso não tem a ver com a religião dele, sim com ele mesmo. É uma questão complexa, mas a ideia é o seguinte: eh, as atitudes da pessoa são sempre cobradas em relação à própria pessoa, não em relação ao conjunto de ideias daquela pessoa ou da religião que ela crê. Isso para mim é um problema. Isso é o porquê, né, eu falei o porquê que religião, não discutir religião tem o seu sentido no aspecto de da gente não se matar por causa disso. Mas aqui eu falo do porquê eu acho que isso não é saudável. A ideia é que na modernidade, na maneira como a gente vê as coisas hoje, esse individualismo que não é saudável, né? Não é um individualismo excessivo que se torna prejudicial para a nossa sociedade, porque não percebe que a religião não é algo apenas individual, mas coletivo, e influencia as pessoas naquilo que elas fazem ou deixam de fazer, naquilo que elas veem, a maneira como elas veem o mundo e a sociedade. Então, o que que eu quero dizer com isso? As pessoas hoje talvez entendam que aquela pessoa agiu assim, mas independente da religião dela, e eu não quero saber da religião dela. O problema é que a gente sabe que não é assim que o ser humano funciona. A nossa religião, a nossa fé, a maneira como a gente enxerga o mundo, né, a nossa cosmovisão, como a gente usa essa palavra que tem a sua profundidade, que a gente pode entrar em outro vídeo, ela vai influenciar a maneira como a gente age, como a gente trata as pessoas, o que a gente entende sobre a política, o governo, o que for. E dentro da nossa cultura atual e o problema que eu estou tratando aqui, às vezes a gente pensa que não é assim, que pessoas, independente da sua religião, elas vão necessariamente pensar iguais e conseguir lidar em sociedade. Em alguns sentidos, isso é verdadeiro. Eu posso ter um vizinho muçulmano e eu, como cristão, tratá-lo bem, lidar bem e conseguir lidar com isso de forma ok. O problema é que a gente vê que essas coisas nem sempre são assim, e a religião tem um papel importantíssimo nisso. E a relação que a gente tem fora desses países, então quando a gente lida do mundo ocidental com o mundo oriental, por exemplo, o mundo ali no Oriente Médio, outros lugares que têm uma visão diferente sobre a religião, por exemplo, estados que são religiosos por natureza, não são laicos, isso vira um choque. E pessoas que às vezes transitam, né, nesses países, seja um ocidental de um estado laico indo para um país, por exemplo, que a religião muçulmana é a religião predominante, isso é um choque, isso causa algumas questões ali que muitas vezes a gente, como sociedade, não para pensar, não para desenvolver, certo? E esse pensamento, a ideia que eu quero passar é que esse pensamento negligencia quem nós somos como seres humanos e o quanto é importante a gente poder discutir e conversar sobre assuntos importantes, né, como é a religião, sobre assuntos que não são só de fórum individual, mas são coletivos, porque a maneira como a gente é criado, a maneira como a nossa estrutura, digamos assim, tanto mental como o que leva a gente a se relacionar uns com os outros, ela também é influenciada pela nossa religião ou a nossa não religião, quer a gente seja ateu ou não,
isso vai ser influenciado. Eu pensei aqui também num aspecto sobre isso, né, da própria Bíblia, onde o apóstolo Paulo ele está ali em Atenas, no capítulo de Atos, no livro de Atos, capítulo 17, e ele está passeando ali por toda a cidade, lá em Atenas, e ele começa a debater com judeus e com gentios tementes a Deus e falava em praça pública a todos que ali estavam. No versículo 18 fala assim: Paulo também debateu com alguns filósofos epicureus e estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram: o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram: parece estar falando de deuses estrangeiros. Então, aqui eu queria finalizar esse vídeo trazendo uma pergunta, uma reflexão sobre a nossa postura em relação à religião. Será que os apóstolos, os discípulos de Jesus, concordariam com essa frase, religião não se discute? Por que será que Paulo vai para cidades onde as pessoas claramente não querem ouvir, muitas delas, sobre o que ele tem a dizer? Vai na praça ali falar da sua religião, digamos assim, para os outros. Será que isso é uma forma de oprimir as pessoas? E eu entendo que não. Eu entendo que a maneira como, né, a gente vê a Bíblia apresentando esses missionários, essas pessoas que foram até outras cidades, foram até outras pessoas compartilhar da sua religião, conversar sobre isso, elas estavam, na verdade, agindo a partir do amor que elas tinham pela verdade, o amor que elas tinham por aquelas pessoas, porque elas sabiam o quanto aquela verdade, né, aquela fé que eles tinham em Jesus ajudava a si mesmo. E elas entendiam e compreendiam que aquela fé poderia ajudar os outros. Então, quando eu penso em religião, né, e eu estou aqui, digamos, numa praça pública, no YouTube, né, colocando esse vídeo para quem quer ver, né, eu não sei se você é cristão, quem você é, mas a ideia é poder mostrar que religião, sim, pode ser discutida de forma amigável, mas ela impacta a nossa vida como um todo e impacta lá no profundo do nosso ser. Eu acredito que falar e poder compartilhar da religião é um ato, sim, de amor, mesmo que a pessoa não concorde com isso, mesmo que isso cause algumas discussões mais acaloradas, alguns problemas maiores. Porque no final das contas, a maneira como a gente passa a conhecer uns aos outros, se relacionar e verdadeiramente amar e encontrar sentido para a nossa vida, é através de situações como essa, onde a gente pode conversar, ir atrás e correndo o risco, sim, de lidar com alguns desafios no caminho. Então, que esse vídeo possa te ajudar a perceber que talvez a maneira como a gente olhe sobre religião e sobre a nossa sociedade, ela deva ser menos individualista. Deve entender que tem alguns aspectos da nossa crença pessoal que implicam a vida de outras pessoas. E que se a gente quer também pensar, se você é um seguidor de Jesus e quer pensar sobre isso, em como ser um seguidor de Jesus, talvez o que Jesus te chama a fazer é amar os outros indo além, saindo dessa zona de conforto do relacionamento, onde está tudo bem não conversar sobre assuntos mais complexos. Mas, na verdade, o que você talvez deveria estar fazendo é conversar sim, é se arriscar por causa do amor que você tem por Deus e sabendo que alguém teve esse amor por você de ir além e conseguir falar da verdade do Evangelho para você. Que Deus te abençoe e te ajude nesse caminho de descobrir a verdade, de conhecer mais sobre você, sobre os outros e que a gente possa, assim, criar uma sociedade mais tolerante, sim, mais amorosa, mas também que busca amar uns aos outros através de um relacionamento que está disposto a correr riscos.